Bem, hoje são 5 de outubro de 2014. Estamos completando o 26º aniversário da Constituição de 1988, 5 de outubro de 1988, que estabeleceu a ordem política, econômica e social do Brasil e estabeleceu também a democracia como o regime político brasileiro. E para nós que somos da geração que passa muitos anos sem expressar o nosso pensamento, sem poder votar, você agora chegar a eleger o dirigente máximo do país, renovar a Câmara dos Deputados totalmente, o Senado em 1/3, todos os chefes do Poder Executivo estaduais, mais o do Distrito Federal, e renovar todos os membros da Assembleia Legislativa, isso é um fato muito relevante. Até porque você vai colocar o novo dirigente máximo do país, vai renovar a Câmara Federal, que vão votar as leis, o Senado em 1/3, todos os governadores e todos os membros das Assembleias Legislativas. Então é um evento deveras importante. Naturalmente eu vou fazer essa análise aqui, eu até já votei, né? Agora no primeiro turno, espero ter feito uma boa escolha, dar a minha contribuição e dizer para algumas pessoas que às vezes não acreditam no Brasil, no regime político, que apesar de todas as distorções que houve ou que há no sistema, de pessoas que não mereceriam o nosso voto, etc., das distorções que houve, dos protestos que houve no ano passado, naquele jogo Brasil e México aqui, que houve o protesto das pessoas que chegaram até quase a invadir o Congresso Nacional, e até hoje praticamente não se fez nada melhorando o sistema político, mas é o que nós temos, que está na Constituição. Então eu acho que é dever de todos nós tentar melhorar, e só votando é que nós vamos aperfeiçoar o sistema político, e até mesmo para os jovens que um dia vão ocupar os grandes cargos da direção do país. E eu diria mais o seguinte: nem tudo é tão bom que não tem uma parte ruim, nem tudo é tão ruim que não tem uma parte boa. Então, para aqueles que não acreditam, escolha aquele menos ruim para compor uma desses cargos que nós estamos votando hoje no dia 5 de outubro. E ademais houve discussões, houve debate de toda a mídia nacional e local, como a Rede Bandeirante, a Rede Globo, Record, SBT. Aqui localmente houve os debates da TV O Povo, no jornal O Povo, tanto para governador como para senador, a Band News, a Nordeste TV lá em Sobral, a Rede Verde Mar. Então todos os meios de comunicação deram ênfase a esse evento. Então nós, como cidadãos, temos que também dar nossa contribuição, votando e tentando escolher os melhores. Bem, antes de começar, eu gosto de dizer que essa exposição que eu vou fazer aqui, ela é eminentemente técnica. Eu assisti quase todos os debates, vou falar em quase todos os temas que foram objeto de debate, como economia, política, desenvolvimento, mobilidade urbana, saúde, educação, etc. E dando um enfoque na Constituição Federal, porque eu vi em muitos pontos os políticos, os candidatos falaram, mas sequer citaram a Constituição. Me parece que alguns deles vão governar sem sequer, em alguns aspectos, conhecer ou achar que o aspecto pessoal está mais relevante do que a própria Constituição, a que todos devem obediência. Bem, em primeiro lugar, a característica do Estado brasileiro, uma federação. Uma federação ela é formada de estados, até porque nesse aspecto o nosso ordenamento jurídico ele importou algum dispositivo do direito norte-americano, que foi a federação, o conceito de federação. E lá é a federação de Estado. Aqui nós temos um pouco distorcido, que temos além da União, temos os estados e temos também os municípios, né? E o Estado Federal se contrapõe ao Estado unitário. Por exemplo, no século XIX, o Brasil era um Estado unitário, onde todo o poder estava concentrado na União e as unidades do Estado eram apenas meras unidades administrativas. A forma de governo é a República, que se contrapõe à monarquia. Por exemplo, a característica da República era se renovar constantemente, como a monarquia era o caráter hereditário das famílias que
que ficavam no poder. E o sistema de governo presidencialismo, que se contrapõe ao parlamentarismo. O presidencialismo também, digamos assim, importado do direito norte-americano, além de outros que nós vamos ver, como por exemplo a questão do controle da constitucionalidade, que o sistema difuso é também norte-americano, e o próprio sistema de peso e contrapeso, a relação entre estudantes também é do direito norte-americano. Bem, aqui está o fundamento do Estado brasileiro, o Estado Democrático de Direito, que é a República Federativa do Brasil, quando diz, está dizendo o Estado brasileiro. É formado pela união de sólidos estados, municípios, Distrito Federal e constitui o Estado Democrático de Direito, tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. Olha, está aqui a cidadania. Quando nós votamos hoje, foi nosso direito de cidadania. Ser cidadão, votar e escolher os seus representantes. Mas, naturalmente, a cidadania no sentido restrito, ela é mais ampla que isso. Cidadania não seria só votar e ser votado, ou em tempo, como se diz hoje, está consumindo. A cidadania do brasileiro parece que está sendo mais votada na questão do consumo. Ela vai além disso. Ela vai englobando também a questão da dignidade da pessoa humana, dignidade de ser pessoa humana. Ter um bom emprego, poder se deslocar sem ser assaltado, isso tudo é dignidade. Tá? Ter uma casa boa para você poder morar, etc. Dignidade, valores sociais de trabalho, da iniciativa, aqui nós temos, vamos dizer, o característica do Estado Social e do capitalista, né? A livre iniciativa. E o pluralismo político, o pluralismo de ideias, ou então de vários partidos políticos, várias ideologias, né? Como nós temos no Brasil. Aliás, eu acho que nós temos até partido demais. Tem registro no TSE, acho que em torno de 32 partidos. É muito partidos, né? E aqui é o princípio da soberania popular que diz: todo poder emana do povo, que o exerce como representante eleitos ou diretamente no sistema da Constituição. E aqui o que você fez hoje, votando, foi justamente essa parte aqui, representantes eleitos. É como você deu uma procuração para o seu representado lá na Câmara Federal ou para o presidente da República fazer aquilo que você entende que ele deve fazer, que é desenvolver o país, tentar melhorar as condições de vida das pessoas, etc. Agora ele diz, ou diretamente. E aqui, ou diretamente, é que entra aqueles instrumentos da democracia participativa, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E eu gostaria de esclarecer o seguinte, já assistindo alguns programas de televisão, até na Globo News, na Rede Bandeirantes, etc., eles culpando o eleitor porque ele esquece o número do candidato que ele votou. Ora, se você não tem, durante todo o processo em que você votou e a outra eleição, nenhum instrumento que chama você eleitor para participar, como é que você pode culpar o eleitor que não sabe mais o nome do deputado, o nome do senador, o nome em que ele votou? Culpa do próprio sistema político que está na Constituição. Desde 1988, eu só me lembro do plebiscito de 1993, do artigo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, emenda constitucional número 3, que você votou a forma de governo e o sistema, né? O sistema. O república, o presidencialismo, o presidencialismo e parlamentarismo. E depois é do armamento, que acho que foi em 2005, do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. Só. Quer dizer, em todo esse período, 26 anos, só houve dois instrumentos da democracia participativa. Como é que você quer culpar o eleitor de não cobrar o seu representante? Como? A culpa do próprio sistema. Então, esses cientistas políticos que às vezes dão entrevista na TV estão equivocados. Quer dizer, se você não tem instrumento de democracia representativa, como é que você pode culpar o eleitor? É como se você desse um cheque em branco e ele pudesse fazer o que ele bem quisesse. Tá? Então é preciso se modificar isso, dar mais instrumento de democracia participativo para o eleitor, para o cidadão cobrar quem ele elegeu. Bem, a característica do Estado brasileiro é que temos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, e o sistema de peso e contrapeso, que é o check and balance, que é importado também do direito americano. Então aqui nós vamos ter as funções
típicas de cada poder e as funções atípicas de cada poder e o controle entre os vários poderes, que tem a ver com administrar, legislar e julgar. Bem, e aqui está justamente o sistema de peso e contrapeso, que é o check and balance, que foi importado do direito norte-americano. Então você tem aqui as funções de cada poder, as funções típicas e as funções atípicas. Olha, o executivo é o presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, né? Constituição Federal, artigo 76 e 84, inciso 1. O Legislativo, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Agora você vai renovar totalmente, 503 deputados. Dos 81 senadores, nós só vamos eleger agora um terço, né? Que seria o 27. E o Judiciário, porque não tem eleição, porque é o próprio Presidente da República que nomeia os integrantes do Judiciário, STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, etc. E as funções do Executivo: administrar, executar a lei de ofício. Então o Executivo, depois que o Presidente assume o cargo, ele não vai pedir, até pela autonomia e independência do poder, ele não vai pedir autorização nem do Legislativo, nem do Judiciário para poder trabalhar. Ele age de ofício, é uma característica marcante do Poder Executivo, da independência e autonomia entre esses poderes. E o Legislativo: produzir as leis de interesse do Estado e da sociedade, pelo menos em tese. E o Judiciário: julgar e fazer justiça, quando provocado, prestar função jurisdicional. Ou seja, o Judiciário normalmente só vai atuar depois de provocado, ao contrário do Executivo. Agora, eles têm as funções também atípicas. Por exemplo, apesar dele administrar, o Executivo, a função ativa dele é expedir medida provisória, artigo 62, iniciativa de leis orçamentárias e tributárias, e também sanção e veto. Quer dizer, então ele, como Executivo, ele participa da função também aqui do Legislativo. E o Legislativo, a principal função seria produzir as leis de interesse do Estado, e como ativo, fiscalizar o Poder Executivo. E como julgar o Presidente da República, como foi o caso do impeachment, né? Do Presidente Collor, por exemplo. Então, que é a fundamentação legal de todos esses atos. E o Judiciário: apreciar e questionar da lei e ato normativo do Poder Executivo e do Legislativo. O sistema concentrado, que é de origem europeia, e o sistema difuso, que é de origem dos Estados Unidos, também mais uma característica do direito norte-americano presente aqui no nosso direito, tá? Sistema concentrado. Então tá aí as funções do peso e contrapeso entre os três poderes. Agora, é importante salientar o seguinte: isso é que em tese funciona assim. Na prática, nós temos no Brasil o presidencialismo de coalizão, ou seja, o Executivo coopta os membros do Legislativo através dos cargos de confiança, das emendas parlamentares. Então essa é uma distorção grande que há no Brasil, que tem que ser corrigido. E só votando com o tempo é que nós vamos modificar isso, tá? Pode passar. Bem, a forma de Estado de Federação, que eu já falei. Agora é importante salientar que só o Estado brasileiro, como um todo, como pessoa de direito público internacional, que pode sentar na mesa de negociação com outros países e ser ouvido no mesmo pé de igualdade, é que tem soberania. E até também porque no aspecto econômico está lá no 170, inciso 1. Então quem tem soberania é o Estado brasileiro. E o artigo 18 diz que as unidades federativas, Estados, Distrito Federal, Município, Estado mesmo, são autônomos no termo dessa Constituição. Então as unidades federativas, em tese, têm autonomia e somente o Estado brasileiro tem soberania. Bem, repetindo aqui: forma de federação: Estado. Aliás, forma de Estado: Federação, União, Estado, Distrito Federal, Município. Constituição, artigo 1º e 18. Federação de Estados, exemplo, Estados Unidos, Alemanha. Federação Brasileira, federação atípica, pois tem União, Estados e Município. Por que atípica? Porque normalmente a federação do sistema convencional norte-americano é somente de Estado. Tanto é verdade que nos Estados Unidos, primeiro, depois que as 13 ex-colônias se independeram da Inglaterra, formaram uma confederação. Depois da abdicada da soberania americana, e formaram a Federação Americana, que hoje tem 50
50 estados. E essa peculiaridade está marcante lá, inclusive do seu ponto de vista legal. Alguns estados têm pena de morte, outros não têm, etc. O que é diferente aqui do Brasil. Tá? Soberania do Estado, autonomia das unidades federativas. União, Estado, Distrito Federal e Município. Tem empresas estatais no mesmo pé de igualdade com as empresas do setor privado. Mas aí vem a questão dos meios de produção Estado, toda a mão do Estado. Se criou o Estado socialista, ou muito intervencionista no setor econômico, que hoje está em desuso. A questão de lançar mão de empréstimos externos, isso também não seria um bom caminho, na medida que o Brasil, inclusive, já teve um problema sério com a questão da dívida externa, né? Trazendo problema interno para o Brasil, a questão da sua receita. E as receitas derivadas, que são os impostos, taxas e contribuição, são os tributos que o Estado lança mão para poder tentar atingir aqueles objetivos que estão no artigo 3º da Constituição, do sistema tributário, que estão no artigo 145 a 162 da Constituição. Bem, outras características aqui do Brasil é que nós estamos 8.514.870 km², é o quinto país maior do mundo, só fica atrás da Rússia, China, Canadá e Estados Unidos, né? Então praticamente é um país continental, dividido em 5 regiões geográficas: Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, e a população estimativa do IBGE de 201.132 habitantes, do IBGE 2013, e recentemente essa foi a população dada pelo IBGE, acho que mais ou menos um mês atrás, 202.702 milhões, certo? 142.822.000 eleitores, de acordo com o TSE 2014. Então, hoje, dia 5 de outubro, esse é o número de eleitores, cerca de 2/3 da população brasileira vão decidir o seu destino. E a moeda é o real, em junho de 94, o PIB em torno de 404 trilhões de reais, em dólar 2.300, e a arrecadação em torno de 7% desse PIB, dá 1,62 trilhões, a posição 7ª economia do mundo, e as distorções, alta concentração de renda, distorções habitacionais, saúde, IDH, etc. Então, até pelo Brasil ser a 7ª economia do mundo, essa eleição de hoje ela está sendo muito importante para os demais países, saber como vai se dar essa eleição, até porque o país é importante na América do Sul, na América Latina e também no aspecto dos países emergentes no mundo, na economia globalizada. Bem, aqui vem justamente essa questão da eleição. Olha, os chefes dos poderes e membros do Congresso Nacional, Presidente da República, Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado, a Câmara Federal vai renovar toda, 503 deputados, e o Senado ele renova em 1/3 e 2/3. Então agora nós estamos renovando, cada unidade da federação vai eleger um senador. E os governadores do Estado, são 26 estados, o Distrito Federal dá 27, e a Câmara Legislativa, renovação total. Aqui é o primeiro turno, hoje, 5 de outubro, e pode haver o segundo turno, se houver, no dia 26 de outubro. Tá? Aqui com a fundamentação de cada um na Constituição, e aqui o mandato do Poder Executivo, Presidente da República e governadores também, eleição para um único mandato, Câmara Federal 4 anos, Senador 8 anos, uma renovação parcial em 1/3 agora. E os governadores também, igual o Presidente da República, 4 anos, reeleição para um único mandato. Então pode haver segundo turno no dia 26 de outubro, tanto para o Presidente da República quanto para os governadores. Tá certo? E aqui daqui os candidatos a Presidente da República, cada candidato seu partido, SUNER do PSDB, Marina Silva do PSB, Dilma Rousseff do PT, Eduardo Jorge do PV, Pastor Everardo do PSC, Luciana Genro do PSOL, Levi Fidel do PRTB, José Maria Maia do PSDC, Rui Costa Primeiro do PCO, José Maria de Almeida do PSTU e Mauro Iaz do PCB. Deu 11. Como eu gosto de futebol, aqui é um time, né? Vamos ver qual vai ser o melhor escolhido para dirigir o país. E aqui para governador, aqui no começou aqui no Ceará, na minha terra, tem aqui também o partido de cada um e os candidatos aqui, e o partido também de cada um, tanto a governador como
a senador. Ainda aqui Dionísio Oliveira do PMDB e o Tachirei Sátio, senador do PSDB, o Camilo Santana do PT, o Mauro Filho do PROS, candidato a senador. Aqui a Eliane Novaes do PSB, a Giovana Cartacho, candidata do PSB, e aqui o Ailton Lopes do PSOL e a Raquel Dias, candidata senador do PSTU. Bem, as eleições, os debates, eles se ativeram, os debates, essas questões aqui, ó. Segurança pública, economia, inflação, emprego, desenvolvimento econômico sustentável, infraestrutura, educação, saúde, mobilidade urbana, desenvolvimento regional, seca, recursos hídricos, etc. Houve outros assuntos. Então, a análise que eu fiz foi justamente desse aspecto, desse debate que houve, e às vezes não se falava sequer do dispositivo constitucional, ou outra questão relevante que não foi dada, como outros assuntos que a gente vai ver, que da Amazônia, que eu achei importante, que não foi dada devida atenção. Tá? Bem, o primeiro, a questão da segurança pública, já que nós temos que dever a soberania nacional, é a questão do fortalecimento das Forças Armadas, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. Então, esses são dois primeiros aspectos relevantes, até porque tem a questão da proteção das fronteiras. Então, pelo artigo 142, você vê que a função das Forças Armadas é destinar a defesa da pátria, ou seja, do país, a garantia dos poderes constituídos e por iniciativa qualquer da lei e da ordem. Então, a primeira coisa que tem que dar relevância é a questão das Forças Armadas, tá? Bem, e outro aspecto também, que pouco eu ouvi falar isso aqui no debate, é a questão do artigo 144 da Constituição, que diz respeito à questão da segurança pública. Olha, ele diz o seguinte: a segurança pública é dever do Estado. Quando ele fala aqui em dever do Estado, não é o dever do Estado mesmo, não, é o dever do Estado brasileiro. República Federativa do Brasil, que está no artigo 1º, no artigo 2º, que nós vimos anteriormente. Direito e responsabilidade de todos. Exercício para a preservação da ordem pública, da economia e do patrimônio através de seguinte ordem: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Tá? Então, se você quer ter segurança no país, dever do Estado. Então tem que priorizar todos esses órgãos que são integrantes importantes para dar segurança pública em todo o Estado, em todo o Brasil. E outro detalhe: dever do Estado e responsabilidade de todos. Então não significa dizer que eu, como cidadão, queira que somente o Estado dê segurança. Eu também tenho que ter a minha responsabilidade da segurança e tentar ser um cidadão, cumprir com seus deveres, não perturbar a ordem pública, etc. Então essa questão dos valores é muito importante. Até porque se você tiver um conflito entre o direito à inviolabilidade do homicídio do artigo 5º, inciso 11, em confronto com esse aqui, a responsabilidade de todos, em determinada situação, você tem que abdicar o total passamento daquele seu direito individual em prol da segurança de todos. Tá? Então, muitas vezes você não pode fazer a interpretação literal, tem que fazer uma interpretação sistêmica, sistemática, em prol da segurança de todos, em prol da segurança da sociedade. Tá? E aí você tem que só pesar esse dispositivo com aquele que está lá no artigo 5º. Então, aqui, ressaltando que a segurança pública, dever do Estado de responsabilidade toda, e a soberania nacional da União, do Estado, do Estado Nacional, digamos assim, que tem a competência de declarar guerra, etc., assegurar a defesa nacional, tem que fazer a proteção das fronteiras, como a Polícia Federal, combate ao tráfico de drogas e armas, a Receita Federal, também é um órgão importante nesse sentido, para a fiscalização aduaneira, e a Polícia Rodoviária Federal com o patrulhamento das rodovias federais. Então, antes que você clame pela função dos estados, para as polícias, a Polícia Militar e as polícias civis, você tem que ter primeiro estruturar o país, o Estado Nacional, com todos esses órgãos, com valorização de todos os funcionários, com equipamento, tecnologia, destinação orçamentária, para depois você cobrar também a participação das polícias militares e polícias civis. Tá? Bem, agora vamos. A Polícia Civil é a polícia responsável pela a competência de polícia judiciária, as polícias militares estaduais,
que faz a polícia preventiva, com inteligência, mapeamento e tecnologia, e faz também a polícia ostensiva, que é policiamento nas ruas, né? O Corpo de Bombeiros, com prevenção de manhã, execução das atividades de defesa civil, as guardas municipais também entram, de forma complementar suplementar, fazendo a proteção do patrimônio público. Então a segurança pública é um conjunto, tá, de todas essas ações que partem do governo federal, vem para o governo estadual e também, em certa medida, para o governo municipal e também para a responsabilidade de todos os cidadãos. Bem, agora já que nós estamos falando de segurança pública, tão relevante agora nesse tema, nos debates, aqui eu fiz essa transparência para acentuar justamente a questão da falta de segurança pública, quais são as consequências da falta de segurança pública no país, no estado, no município, qualquer área que você reside. Então veja, se você não tem segurança pública, as consequências são o aumento da criminalidade, insegurança e instabilidade social. Essa é a consequência primeiro. Depois, redução dos investimentos estrangeiros, porque se um país que quer manter relações comerciais com o Brasil, tecnologia, vê que aqui não tem segurança, que o custo dele vai ser muito alto aqui, ele não vai investir num país que não tem segurança. Então daí a prioridade que tem que se dar essa questão da segurança pública. E com isso, há também a questão do aumento da segurança privada. Se você não tem segurança pública, você acaba recorrendo à questão da segurança privada. Tá? Quer dizer, você vai ter que contratar, vai aumentar os seus custos em termos... Quer dizer, você já paga os seus tributos para que o Estado dê a segurança pública. E depois vai tirar uma parte também do seu patrimônio para recorrer à segurança privada. Então você está pagando duas vezes. Então aqui, ó, aumento dos custos do mercado de serviços, preço final mais caro para o consumidor final e a perda de competitividade do mercado interno e externo. Quer dizer, se você vai gastar mais ainda com segurança, você vai aumentar o custo da mercadoria, do serviço ou do produto e ele vai perder a competitividade no mercado interno e também no mercado externo. Então o país vai acabar exportando mesmo. E o reflexo negativo em outras áreas, por exemplo, saúde. Bom, se você tem medo de sair de casa, você vai ter problema de medo, fobia, enclausuramento das pessoas, tá? Então, tudo isso é um reflexo da falta de segurança. E a educação, falta as aulas, repetência, pouca assimilação da matéria. Quer dizer, se você não tem segurança para um ambiente próprio para estudar, você vai ter um reflexo justamente nessa área, na educação, na saúde e em outras áreas. Tá? Bem, já que estamos discutindo a educação também, o ensino está aí também disposto nos artigos 15, 16 e demais da Constituição. Quer dizer, a educação ele é um bem que ele extrapola, ele vai além da questão do ensino. O ensino, português, matemática, física, e história e demais, você aprende na escola, mas a educação ela vem dos princípios que você adquire na sua família, na relação com as outras pessoas, dos princípios que você é formado. Tá? Então o conceito de educação ele é muito mais amplo do que só o conceito de ensino que você aprende no colégio, mas pode lá, dependendo da situação, estar desaprendendo com relação a outros princípios, a questão do meio ambiente, jogando papel na rua, descartando. Então, esse conceito de educação é muito mais amplo do que simplesmente o conceito de ensino. Né? O dever do Estado de educação será efetivado, o ensino fundamental obrigatório, progressiva diversão do ensino médio gratuito, que tem medo etc. Olha, no oferecimento do ensino obrigatório, gratuito do poder público, isso importa a responsabilidade da autoridade competente. Quer dizer, o ensino aqui é tão importante que você pode até responsabilizar o poder público. Né? Aí, naturalmente, que essa responsabilidade ela tem que ser dividida com o poder público, com a família e com a própria, digamos, a própria pessoa. E eu diria o seguinte, essa responsabilidade, ou a questão do ensino,
é tão grande a relação com a segurança pública que às vezes você vê em determinados colégios, universidades, colocando uma polícia particular para os alunos terem segurança. Então vem a questão. Se a segurança pública do Estado não está sendo eficiente, você vai ter que gastar com a segurança particular. Então, mais uma distorção a ser corrigida nesse sentido. Até porque você paga os seus tributos para isso, para que o Estado lhe dê segurança nesse sentido. Bem, o ensino é a iniciativa privada, atendendo a esses conceitos aqui. Cumprimento da norma geral de educação, da lei de diretrizes básicas, autorização primeiro, a responsabilidade também da União, escolas técnicas, estágios de ensino fundamental e médio, e ensino fundamental e educação infantil, e o recurso para a educação do Fundeb. Né? Então essa aqui é uma questão da responsabilidade de todos os órgãos da Federação, União, Estado e Distrito Federal, no sentido que você tem uma boa adequação para todos, mas também a responsabilidade do Estado em questão de segurança. Nós vimos várias matérias aí, questão de violência em algumas cidades, que tiveram que fechar as escolas. Então como é que o país vai se desenvolver tendo que fechar as escolas por causa da insegurança que se tem? Então tem que se compatibilizar isso para que se tenha uma educação de bom nível, para que você crie condições dos estudantes ascenderem, conseguir boas posições e competir no mercado interno e externo. Até porque essa questão da educação, se der um exemplo, a Coreia do Sul, por exemplo, que ficou no mesmo pé de igualdade com a Coreia do Norte, é um dos países mais desenvolvidos porque deu prioridade à educação. Basta a gente voltar em 40, 50 anos atrás, com a galera da a Coreia do Sul está praticamente dizimada, e hoje é um exemplo de desenvolvimento que está aí competindo em pé de igualdade com os países mais desenvolvidos do mundo. E nós aqui fizemos um problema interno de revolução, etc. e tal, que prejudicou todos nós, e ainda estamos correndo atrás do prejuízo. Vamos lá. Bem, aqui o retrato da educação no Brasil, a privatização da educação. Eu moro aqui perto de um colégio particular, que eu não vou dizer o nome, apenas por questão de ética, mas que eles têm aqui perto várias pessoas fazendo papel de policiais para dar garantia às pessoas que vão chegando no colégio. Então, quer dizer, então você paga os seus tributos para quê? Para que o Estado lhe dê segurança. Então está havendo várias distorções. As escolas estão botando polícias particulares para dar segurança aos seus alunos. Né? Então isso é uma distorção que tem que ser corrigida. A segurança tem que ser dada para o Estado, não por uma empresa particular. Ele tem 3 milhões de analfabetos, que é o não cumprimento do artigo 214 da Constituição Federal. E parte significativa dos considerados alfabetizados são analfabetos funcionais. Quer dizer, hoje não é essa questão do cara... tem que ler, tem que compreender o texto, né? Matemáticos fazem apenas o cálculo simples. Então você tem um colégio da iniciativa privada que tem computadores modernos, né? Tem toda essa parte da informática em alto nível, e um colégio público que você tem lá local inseguro, as crianças não têm segurança e não sequer tem um computador para dar. Então qual é o desnível que você está tendo? E você paga os seus tributos para quê? Para que o pequeno tenha, pelo menos em tese, a mesma educação que um de nível particular tem. Então isso era o que devia. E a educação pública e privada, né, afetada pela falta de segurança pública. Então está aqui a questão da segurança pública, que deve ser do Estado, com reflexo na educação. Bem, a saúde, aqui na Constituição tem a saúde dividida em 3 itens importantes: a saúde, previdência e assistência social, e o sistema único de saúde. E o retrato da saúde do Brasil são hospitais públicos superlotados, médicos, quantidade suficiente, dilema, inclusive teve aquela parte agora de se contratar médicos de outros países, né?
Então, se você está formando um médico ou outro profissional aqui, em primeiro lugar, ele tem que ser orientado a ser, dar em primeiro lugar a sua contribuição para o desenvolvimento do país. Eu vejo colegas aqui em Fortaleza botando propaganda de aluno que tira o primeiro lugar e tal, bota o retrato do aluno lá. E aí quer saber se esse aluno está se formando, tirando o primeiro lugar, e depois ele vai dar a contribuição dele como cidadão, indo para a Amazônia, como eu fui. Dei o meu exemplo, como fui para a Amazônia, lá para o norte do país, como funcionário público, e dei de 30 e poucos anos de funcionário público, 13 anos foi trabalhando na Amazônia. Então cada um é responsável para dar a sua contribuição para desenvolver o país. Tá? A saúde preventiva, a saúde e a educação preventiva, o poder público, limpeza dos jogadores públicos, né? Questão de vacinação, etc. Investimento em ensinamento básico, que muitas vezes não dá voto, mas é mais importante do que às vezes uma obra pública que se faz propaganda, né? E o Estado investe, por exemplo, em saneamento, quando ele investe R$1, ele economiza R$4. Isso aí já é provado por vários trabalhos que têm se publicado nesse sentido. Né? Bem, e a economia e desenvolvimento aqui é um debate importante, na medida que nos últimos anos o Brasil estabilizou a moeda em 94, que era a inflação corroía a moeda do salário do cidadão, em pouco tempo não valia praticamente nada. Então, no plano real acabou com a inflação em níveis aceitáveis, de um dígito, e o controle de inflação pelo sistema de meta. Depois tem uma desvalorização cambial em 99, passou do câmbio fixo para o câmbio variável, diversificou a economia, exportando para vários países. Isso aí foi importante para o Brasil, na medida que se você tivesse o país exportando somente para o país, se aquele país entrasse em crise, você ia ter um baque muito maior internamente. Então, com essa diversificação da economia do Brasil para vários continentes, o país, Estados Unidos, União Europeia, Ásia, etc., você diversificando, você teve um colchão amortecedor nesse sentido de suportar melhor as crises. E fez as reservas cambiais, né, exportação maior que importação, e o Brasil pôde enfrentar as crises, essas crises mundiais que houve em 2008 e 2011. E agora vamos passar para o próximo. Então, o retrato atual do Brasil: baixo crescimento econômico, o PIB em declínio, a recessão técnica, digamos assim, 2 semestres seguidos de crescimento negativo, a inflação beirando acima da meta, que deu a 6,5% anual. E o modelo baseado em consumo de bem durável, automóvel, engarrafamento de mobilidade urbana, meio ambiente, poluição, e o aumento do crédito e endividamento das pessoas. Né? Então aqui é interessante salientar que essa economia baseada apenas em questão de automóveis, a gente está vendo aí a cidade cada dia mesmo, as ruas cheias de carro e com engarrafamento, é a questão da poluição. Aqui mesmo em Fortaleza, nós tivemos 2 ruas aqui que derrubaram as árvores, a Santos Dumont e a Dom Luiz aqui, para poder trafegar melhor os carros. Então a pergunta que se faz é a seguinte: em São Paulo, se você for verificar, lá tem engarrafamento de 200, 300 km quando sai daquele final de semana. Então será que é isso também que nós queremos também para cá, para Fortaleza? Derrubar as árvores, que as árvores é que faz parte da questão da oxigenização do melhor ar para a gente respirar, e jogar somente carros nas ruas para pegar e com engarrafamento, tudo. O que nós queremos? Então a reflexão é que se faz para não se repetir o que ocorre lá em São Paulo e outras grandes cidades. Quer dizer, eu acho que nós temos que melhorar essa questão dos metrôs, dos ônibus, e diminuir os carros na rua. E também a questão da segurança tem reflexo nisso. Porque se você não tem segurança, você vai ter que querer sair somente dentro do carro. E vai ainda mais aumentar o problema. Tá? E o aumento do crédito e o endividamento das pessoas. Olha, se você às vezes o seu salário não dá nem para comprar aquela necessidade básica, e o governo às vezes camufla a situação oferecendo crédito fácil, desconto na conta dele, no fim do mês ele
ele está mais endividado ainda. Então, essa é uma questão que tem que ser revista, digamos assim. Bem, e o sistema tributário nacional, que faltou ser debatido aí, né? Que nós temos fortemente regressivo, com forte tributação direta, IPI, ICMS, ISF, COFINS, PIS, etc. E a tributação maior do consumo e sobre a renda, né? Então essa é uma questão que também tem reflexo na cidadania, porque se você não sabe quanto está pagando de imposto, você está pouco preocupado para onde o imposto vai, para onde será direcionado. Se você vê agora, a nota fiscal tem lá, se você como mercadoria R$200, mais que mais de 40%, 50% é de tributo. Então isso tem reflexo à questão da cidadania. Poxa, eu estou pagando de 200, mais de 50 de tributo, quanto está nesse tributo? Então é uma questão da cidadania saber se o Estado está sendo eficiente ou ineficiente em pegar o meu tributo que eu pago, direto ou indiretamente, e aplicar naquilo que o Estado, que são aqueles objetivos que está lá no artigo, nos primeiros artigos, no artigo 3º da Constituição Federal. Então a arrecadação de primeiro mundo, 37% do PIB, olha aqui, e serviço de terceiro mundo. Esse é o grande problema aqui no Brasil. Quer dizer, eu pago meus tributos como cidadão e depois eu tenho que recorrer. Eu me descapitalizo com o que eu pago de tributo para a União, o Estado e o município. E depois tenho que recorrer à segurança privada, botar aqui um guarda na porta. Tem que botar o filho na universidade particular, porque às vezes não tem vaga suficiente na universidade pública, não é isso? E tenho que me descapitalizar outra vez para ter esse serviço que o Estado não me oferece na devida qualidade. Então esse é o grande problema do Brasil. As pessoas da classe média estão sendo descapitalizadas duas vezes. Primeiro, porque pagam seus tributos, a maioria deles indireto, não tem um imposto de renda que você faz a declaração no final do ano, mas ele já vai retendo na fonte todo mês. E todo dia, quando você vai de supermercado, quase todo dia, você está pagando o ICMS, né? Cobrado ali na nota fiscal, ou um serviço, o ISS, além do IPTU e de outros tributos que tem. E o Estado não está lhe prestando aquilo que ele tem o dever constitucional de prestar. Então essa é a grande questão aqui no Brasil, tá? Então, debate. O que faltou ser debatido? Sistema tributário nacional, distorções do sistema tributário nacional, dilema, arrecadação de primeiro mundo, sistema de serviço de terceiro mundo. Esse é o grande dilema aqui do Brasil. Então tem uma arrecadação altamente eficiente, mas o serviço que se presta à população é terceiro. Consequência, destruição da classe média. É o que ela está falando. Segurança, contratação de segurança privada, quer dizer, eu já pago meus tributos para ter segurança do Estado. Não tenho, então eu tenho que pagar segurança, contratação de segurança privada, botar o guarda aqui lá no prédio aqui, não tá? Contratar o plano de saúde, eu pego meu conta-cheque, quando ela pensa que eu receber tanto, já tem tanto de plano de saúde. Porque não tem porque não tem saúde pública aí, que eu pago os tributos para isso e não tenho. E depois a educação e ensino tem que botar, se eu quero que o filho se eduque bem, tem que botar numa escola particular. Então, o cidadão brasileiro está se descapitalizando todo isso, só fica um terço para ele poder tentar levar a vida dele. Então essa é a situação aqui no Brasil. Bem, e eu acho também, ó, um ponto aí que como eu trabalhei 12 anos na minha vida profissional, 13 na Amazônia, está aqui a Amazônia que eu acho que faltou ser debatida. Importância do ponto de vista estratégico, que faz fronteira com vários países, é a questão da soberania nacional, Amazônia, soberania, é a questão do desmatamento e queimadas, né, que a gente viu que está se acelerando, a economia dos agronegócios, são as commodities, soja e gado, quando eles fazem essa questão de somente exportar essas commodities, soja, gado, etc., que faz parte da pauta de exportação do Brasil, você tem que ver a questão
do desmatamento. Então você tem que conciliar essa questão do agronegócio, que é bom para o Brasil, traz divisa, mas ao mesmo tempo está desmatando a Amazônia, que é importante para a questão do ciclo, das águas, do clima, que nós estamos lá em São Paulo agora com aquele problema, justamente por causa dessas distorções que está havendo na questão da Amazônia. O clima é a emissão de CO2, que contribui para o efeito estufa, e o ciclo das águas, seja na região sudeste e sudeste, justamente em consequência dessa distorção que está havendo na Amazônia. Tá? E a matriz energética, as hidrelétricas, Belo Monte, o Rio Xingu, no Pará, e Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. Quer dizer, ninguém falou, mas as hidrelétricas lá do Rio Madeira invadiram a cidade lá, deixou todo mundo lá em situação difícil, justamente porque não foi feito um estudo socioambiental correto para a hidrelétrica funcionar contente e não prejudicar as populações ribeirinhas, né? Não, e a questão também que eu coloquei aqui nas eleições, faltou se debater a reforma política. Diminui significativamente o número de partidos, né? Atualmente tem 32 partidos. Então eu acho que é partido demais. Então você vê a questão dos Estados Unidos, o Partido Democrata e o Republicano todo ano é praticamente os dois partidos que dominam a política norte-americana, e o país é o país mais desenvolvido do mundo. Então essa questão de ter muito partido ou pouco partido, ela tem que ser mitigada, na medida de porque muito ou pouco partido, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um partido razoável vai contemplar todas as correntes políticas e ideológicas. 32 partidos, para mim, é partido demais. O financiamento público de campanha, o voto distrital, todos esses questionamentos são importantes. Incentivar os mecanismos de democracia participativa, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Bem, aí no debate da economia, o Brasil pode ser votar com isso aí. Corta. Gastos públicos, diminuiu o número de um terço de 39 ministérios, né? Seria diminuiu cerca de um terço, de 39 para 26, diminuiu o número de cargos de confiança de 21 para 14. Aprovar a Lei de Âmbito Nacional para o Estado abrigaria grande número de vagas para concurso público, mais emprego, né? E exportar mais, você teria a questão a relação entre o dólar e o cruzeiro, a melhor competitividade do produto brasileiro e a melhorar a produtividade, a educação e tecnologia. E debate, o que precisa para voltar a crescer? Valorizar o mercado interno e o consumidor interno, valorizar a indústria nacional, né? Por exemplo, evitar a concorrência desleal com o produto estrangeiro, valorizar a China, tributar fortemente após combater a pirataria e conceder incentivos fiscais específicos, bem de capital, incentivar a poupança interna. Quer dizer, o país precisa de poupança interna, às vezes até para evitar de buscar dinheiro, digamos, capital no mercado externo. E o que o Brasil precisa para botar aqui sem infraestrutura, investir em porto, investir em porto, aeroporto, estado, e consequência, diminuir o custo do Brasil, né? Melhoramento para investimento, melhorar a competitividade da indústria e do produto nacional, criação de novos postos de trabalho, né? Vai passar. Bem, o que o Brasil precisa fazer para voltar a crescer? Infraestrutura, mobilidade humana, investir em metrôs, trem de passageiro de carga, VLT, ônibus, etc. Se acabar com as isenções para carro, eu entendo que já tem carro demais, então
Isso aqui o pessoal das indústrias automobilísticas não vai gostar muito do que eu estou falando, mas é o que está precisando. Já tem muito carro nas ruas, tem que melhorar o sistema de transporte público, né? Melhorar o sistema de transporte coletivo, rapidez, segurança, conforto para os passageiros, desafogar estradas, ruas e cidades e acabar com os engarrafamentos, diminuir a poluição, questão do meio ambiente, e o ganho de produtividade e ter uma cidade mais saudável. Bem, o que eu preciso fazer para a questão de desenvolver? Eu preciso fazer a reforma política radical, reduzir o número de partidos, né? Financiamento público de campanha, a questão da fidelidade partidária, voto distrital, né? Incentivar a democracia participativa, plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Essa também é a questão do recall aqui, que eu coloquei. Quer dizer, então se você simplesmente votou agora nas eleições, colocou lá um número, não foi nem o nome do candidato, depois você, durante os 4 ou 5 anos, não é mais chamado para nada, como é que você pode culpar o eleitor de esquecer o número dele? Olha, se você só foi chamado agora para votar, como eu fui agora de manhã, minha família, votei. Depois não sou mais chamado, dei a procuração para o candidato que foi eleito. E representar ele não me representa bem. Depois eu não tenho mais nenhum mecanismo de controlar o que ele está fazendo. Como é que você pode me culpar dele, inclusive ter esquecido o nome dele? Então está aqui, ó, plebiscito, referendo, iniciativa. Tem que criar mecanismo de fiscalizar o que o seu candidato, quem você elegeu, colocou lá, tá? Bem, para tornar-se o Brasil precisa priorizar a educação política de Estado, não política de governo. Exemplo, a Coreia do Sul, que eu falei agora em tempo, ela sai da guerra praticamente no mesmo nível, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Quem é que está mais desenvolvido hoje? A Coreia do Sul. A Coreia do Norte é extremamente atrasada, todo mundo sabe, porque está aquele regime comunista antigo, não se abriu a sua economia para o resto do mundo. E a Coreia do Sul é que é um dos grandes países desenvolvidos da atualidade. Por quê? Porque fez a reforma política, educacional, toda direcionada para um novo horizonte, para os novos ventos da democracia. Priorizar a segurança pública, que é o artigo 144, e adotar medidas econômicas. Novo Pacto Federativo, diminuir o poder tributário da União. Isso aqui eu sou da Receita Federal, mas eu estou imaginando o país como desconcentrar o poder da União. Se você tem que dar mais poder às unidades federativas e aos municípios para poder administrar melhor o país. Então você vai aumentar o poder do Estado do município, aumentando o fundo de participação e o fundo de participação dos municípios, fundo de participação do Estado, e também ao mesmo tempo que você dá mais receita a esses entes políticos da federação, também transfere mais responsabilidades para eles e também desafoga a União nesse sentido. Então é preciso equalizar essa questão de querer somente dar poder tributário mais à União. Isso é uma distorção que tem que ser corrigida com o tempo. Tá? Então, concluindo, o que você precisa fazer como cidadão agora? Em 5 de 10 de 2014, agora no primeiro turno e em 26 de 10. Votar consciente e torcer para que o novo presidente seja um estadista, ou seja, seja um estadista no sentido que ele queira o desenvolvimento do país e não esteja pensando somente em se reeleger ou reeleger o partido dele várias vezes e ainda ficar interferindo nas eleições passadas. Nos Estados Unidos, o cara é presidente da República, ele cumpriu o papel dele, ele sai e vai fazer as coisas particulares, deixa o outro seguir o rumo. Aqui no Brasil você tem o presidente da República e o outro sai e fica cutucando que saiu ou interferindo. Quer dizer, é uma distorção que tem que ser corrigida. Ele cumpriu o dever dele, tem que sair apenas dar palestra e não ficar interferindo nos destinos da nação.
eleger os melhores para administrar os estados, eleger governadores e fazer boas escolhas para a renovação de 1/3 do Senado, né? E a renovação total da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas. Então era isso que eu tinha que falar. Eu já cumpri a minha missão de votar agora de manhã, espero que tenha votado bem, espero ter cumprido meu papel de cidadão, desejar que as pessoas também tenham feito isso e esperar, se houver segundo turno, depois que a gente vote depois no segundo turno e faça uma boa escolha para que o Brasil teve um novo dirigente do Poder Executivo Federal, se renova o Senado em 1/3, tem uma nova Câmara Federal, né? E também boas administrações estaduais. Então é isso que a gente deseja para o Brasil se desenvolver. Muito obrigado.